pessoal, hoje nós vamos falar sobre o SEBAS, que é um certificado aí para as entidades do terceiro setor que permitem a imunidade, né, da parte previdenciária sobre a folha do pagamento, por exemplo, do INSS patronal. Então, é um certificado das entidades beneficentes de assistência social, tá? Por mais que o nome seja esse de assistência social, mas ele contempla aí outras áreas que nós vamos já falar. Maravilha? Então, senhores, a gente vai tentar aqui trazer as principais informações, como obter e como renovar para quem já tem aí o certificado SEBAS. Senhores, acabei de abrir a minha entidade do terceiro setor, tá? Minha OS, por exemplo. Eu só posso buscar essa qualificação de SEBAS após 12 meses de fundação. Mas o que eu oriento sempre aos gestores dessas entidades do terceiro setor? Que nesse primeiro ano, nesses primeiros 12 meses, sejam feitos todos os registros que comprovem aí a atuação da entidade, para que amanhã, quando ela busque certificações, registros em órgãos competentes, ela tenha aí como comprovar que ela já está em funcionamento efetivo e tem aí todos os registros das suas atuações durante esses primeiros 12 meses, ok? Uma outra pergunta que eu recebo bastante é se com o SEBAS é permitido aí a remuneração dos dirigentes da entidade. Sim, tá? Então, se você remunera, se o seu estatuto prevê a remuneração dos dirigentes, isso não é um fator impeditivo aí para estar tirando o SEBAS, tá? Mas tem todas algumas regrinhas aí, tem um teto para você colocar nesse salário dos gestores, tá? Então tem que tomar cuidado também, por exemplo, com a legislação municipal. Então o seu estatuto prevê, mas a sua entidade de assistência social vai fazer o cadastro lá no Conselho Municipal de Assistência Social. E lá na sua cidade, na sua prefeitura, não permite aí a remuneração dos dirigentes. Então já é um fator limitador. Percebe? Pelo SEBAS é permitido, mas se o seu Conselho Municipal de Assistência Social não permite, então já não é possível aí fazer essa remuneração. Então, a gente tem que analisar em conjunto essas leis, essas normas, para que tudo leve ao teu sucesso na certificação do SEBAS. Maravilha? Bom, senhores, então quais são as áreas que podem pleitear o SEBAS, essa certificação, né? As entidades que trabalham com saúde, as entidades que trabalham com educação e as entidades que trabalham com assistência social. Tá? Se atuar em mais de uma área, como que eu vou tirar o SEBAS? Qual ministério eu devo procurar? Tá? Então, se você atua em mais de uma área, você deve procurar obter o SEBAS, né, naquele ministério onde a atuação é preponderante. Então, prevalece na minha entidade a questão de saúde. Então, você vai buscar o SEBAS junto ao Ministério de Saúde. Prevalece educação. Então, você vai buscar aí no Ministério da Educação, por exemplo. Ok? E como é que vai funcionar isso daí? Imagine que a sua atividade preponderante na área de saúde, então você vai pleitear no Ministério de Saúde, ele vai consultar o outro ministério ali para ver se atende os quesitos, o outro ministério dando ok, o Ministério de Saúde segue aí os trâmites legais aí para a concessão do SEBAS. Tem possibilidades aí de dispensa, né, da norma, se, por exemplo, essa atividade secundária ela não supere 30% aí dos custos das despesas totais da entidade. Aí é dispensada aí essa autorização pelo outro ministério. Maravilha? Mas então está aí as 3 áreas de atuação que você pode pleitear o SEBAS. Senhores, geralmente demora aproximadamente 6 meses. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, tá? Mas a gente está dando aí como uma referência para a obtenção do registro do SEBAS, 6 meses como base, tá certo? E aí, pessoal, importante destacar que o prazo de validade, de acordo com o artigo 36 da norma aí, tá? Da Lei Complementar 187 de dezembro de 2021, o prazo aí de validade dele é de 3 anos. Mas se você for renovar o seu certificado, pessoal, a orientação é que você comece o processo 360 dias antes de vencer, tá? Porque pode demorar um pouco, então, para não perder
o certificado, então você já entra com a documentação, já começa a levantar, organizar a documentação e protocolar efetivamente nesses 360 dias antes de expirar aí os 36 meses, que foi o prazo de validade da concessão da certificação. Ok? Então, senhores, se tiver o protocolo que você pediu a renovação, você pode continuar aí com o benefício, com a imunidade dos tributos, da parte previdenciária, por exemplo. Se lá na frente for indeferido, por qualquer motivo, você só vai perder o benefício a partir do indeferimento, ok? Então, por exemplo, seu certificado vai vencer em outubro, daqui a 6 meses, um exemplo, ok? E aí você protocolou já a renovação, você pode continuar, mesmo que não tenha saído a renovação, você pode continuar aí gozando da imunidade, mesmo depois de outubro. A partir do momento que saiu e foi indeferido, aí você perde aí esse benefício, ok? Então, muita atenção a isso daí. E aí eu vou trazer aqui, pessoal, alguns documentos que são requeridos para você solicitar essa documentação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de uma entidade de saúde, por exemplo, só para ilustrar aqui o nosso vídeo. Então, você precisa apresentar o CNPJ, o estatuto da entidade. Nesse estatuto, no CNPJ, né, tem que comprovar aí 12 meses de funcionamento, então tem lá a data de fundação, tem que ter 12 meses de funcionamento. A finalidade da prestação de serviço tem que estar no estatuto, tá? Se é saúde, se é educação, se é assistência social, isso tem que estar explícito no estatuto. Tem que ter uma cláusula de previsão que, em caso de dissolução ou extinção sobre a destinação do eventual patrimônio remanescente às entidades sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas, isso é obrigatório. Tem que ter a ata de eleição atual da diretoria, tá? Você tem que juntar no processo aí do SEBAS. Tem que ter um relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior ao requerimento, com informações sobre o público atendido, os recursos envolvidos e assinado pelo representante legal. Tem que ter as demonstrações do resultado do exercício. Por isso, senhores, uma contabilidade especializada em terceiro setor. Não é todo o escritório que faz, que trabalha, que atende o terceiro setor. Então, busquem esse profissional, esse escritório, voltado para o terceiro setor. Existe uma norma contábil específica para terceiro setor, a ITG 2002. Então, muito importante, as notas explicativas, as obrigações, a certidão negativa tem que estar saindo, tá? Então, a partir de agora, dessa lei complementar, de dezembro de 2021, é requerido que seja juntado, junto com esses documentos que eu relatei para vocês, as certidões negativas, ainda que positiva com efeito negativo. Então, tem toda essa documentação que tem que ser organizada, relatada, para que seja juntado no processo de obtenção ou renovação do SEBAS. Espero que tenha dado uma luzinha aí como obter o SEBAS. É um processo detalhado, que precisa bastante atenção, cuidado, mas certamente se atender todos os requisitos que a norma pede, com auxílio de um profissional especializado na área, com certeza aí a sua entidade vai obter a certificação do SEBAS e gozar dessa imunidade previdenciária. Um forte abraço. Se gostou, dá um like, curte, compartilhe o nosso vídeo e sucesso a todos vocês. Um abraço.